Meu nome é Renata Roman, eu sou presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente da OAB de Minas Gerais. E como nós vivemos numa sociedade de consumo, o que a gente precisa fazer é educar as nossas crianças e os adolescentes para que eles consigam consumir de maneira consciente. Sérgio Arregui, publicitário, especialista em novas tecnologias de comunicação, mestre em administração, em comunicação e educação. Sou também professor e coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade FUMEC e pesquisador do assunto do tema propaganda e consumo infantil já há 6 anos. É um assunto muito polêmico, com várias perspectivas de interpretação e com muitos resultados que a gente vem encontrando desde que começamos a pesquisar em 2008. Eu sou Tânia Ferreira, psicóloga, psicanalista, mestre e doutora em educação pela UFMG e pós-doutoranda em psicologia pela UFMG. Tenho pesquisado ao longo do tempo as questões dos impactos sobre as crianças de diferentes idades e eu acho que esse tema é importantíssimo da gente abordar, porque tanto a criança é objeto da publicidade como espectadora, mas também como atora, né? E que isso tem impacto subjetivo e psíquico sobre ela. E eu sou Jair Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. Olá, o debate de hoje vai discutir um problema bastante polêmico, a publicidade infantil. Estima-se que em torno de 80% das famílias têm as crianças como peça fundamental na decisão do que comprar ou não. Como a professora Tânia havia colocado, essas crianças são alvo de peças publicitárias e são pessoas atuantes nas mesmas. Será que estamos prontos? A família está pronta para poder decidir o que a criança tem como habilidade de dizer sim ou não? Doutora Renata, a família está pronta para poder dizer o que é certo ou errado? Ou é necessário, de fato, leis que regulamentem o discurso publicitário? Eu não acho que a gente precisa regulamentar mais do que já é regulamentado, né? Já existe uma série de regras que precisam ser seguidas e em regra são. Por exemplo, o merchandising, que é aquela propaganda indireta, quando os atores de TV estão fazendo uma novela, por exemplo, e de repente apresentam utilizando algum produto, uma coisa assim. E isso em relação à criança não pode acontecer. Também não pode usar o tom imperativo, né? Compre, faça, peça para a mamãe, peça para o papai. Isso também não pode. Eu acredito muito na educação para um consumo consciente. E isso precisa ser desde a primeira infância mesmo, porque a gente não tem esse tipo de abordagem, né? Tanto que a gente vive num país em que o consumo é inclusive estimulado pelos governos quando a economia está em baixa, né? Então a gente precisa aprender mais a lidar com toda essa pressão que a gente vive, essa exposição a esse tipo de propaganda, do que impedir. Porque essas crianças que, pensando numa restrição radical, né, de não poder haver nenhum tipo de publicidade voltada para esse público, daqui a pouco elas serão adolescentes, serão adultas, e aí? Elas vão estar preparadas para enfrentar esse mundo do consumo? Tânia, me lembro em um trabalho como psicólogo da Secretaria de Base do Cruzeiro, falar com um adolescente que tinha acabado de comprar um telefone dos seus R$4.000. E aí virar para ele e falar assim, mas isso aí é o salário do seu pai quase que para um ano inteiro. E aí ele escondeu o telefone, ele não quis entrar nessa celeuma, assim. Uhum. Essa criança, esse adolescente, ele está pronto para poder decidir ou a mensagem ela é muito cruel sobre ele?
é muito cruel sobre ele. Eu fico pensando assim, tem alguma coisa que ajuda num certo protagonismo, porque a criança é impelida de alguma maneira a se posicionar, sendo ela influenciável ou não, né? Mas tem um outro lado que é o fato de que o sujeito está sempre acossado por questões ou de uma privação, porque ele vê, mas ele não pode ter, ou ele fica, de alguma maneira, tirânico, né, diante da família para ter aquilo que ele é compelido a comprar. E outra coisa, não somente a criança, às vezes, é objeto de consumo, mas ela também é objeto de fazer com que outra compre. Então, a minha pesquisa ela vem muito nesse sentido. O meu doutorado foi escutar essas crianças que, de alguma maneira, estão, né, como objetos da publicidade, elas próprias. Para você ter uma ideia, as meninas que vendem roupas são chamadas de cabides pelos empresários da moda, né? Elas vendem a imagem dela, elas não podem mudar o cabelo, brincar, porque elas correm risco de se machucar. Então, tem um outro lado da moeda também. Eu acho que quando a gente aborda o tema, a gente pega só pela via do consumismo, né? Como se a criança fosse ali, de alguma maneira, impelida a consumir e a gente precisasse frear isso. Eu acho que isso é um aspecto, mas o problema maior é quando a criança ela é impelida ou compelida a consumir, mas ela não tem acesso a esses bens, né, que são oferecidos constantemente a ela. Sérgio, é meio Goebbels, assim, é meio cruel nesse sentido, pensar uma peça publicitária voltada para as crianças, ou então da desnazificação, colocar os alemães dentro de um cinema para que eles possam receber tickets de comida e aí mostrarem no cinema os horrores do campo de concentração. É cruel pensar na publicidade infantil desse jeito? Eu penso que a publicidade, ela normalmente leva a culpa dessa relação de consumo, que é muito maior do que só o papel que a publicidade tem dentro dela. Eu tenho um amigo meu, inclusive, também é psicólogo, que ele costuma dizer que frente ao consumo, todos nós somos criança. Né? Quem de nós não estoura um cartão de crédito ou não entra num cheque especial por vez, ou não consome mais do que precisa? Todos nós consumimos muito mais do que precisamos. Por quê? Porque somos muito estimulados para isso. A criança ela tem uma posição mais vulnerável frente a esse processo. E aí, algumas vezes, isso acontece de forma cruel, sim, um estímulo numa medida para alguém que é tão hipossuficiente, né, incapaz, às vezes, de lidar com o processamento dessas influências todas, que realmente o sofrimento pode ser maior para a criança. Mas a pesquisa que a gente desenvolve já há 6 anos, ela mostra também que o público infantil não é um público único, né? Uma coisa é a criança de 0 a 4 anos, outra é a criança de 4 a 7 anos, outra criança de 7 a 12 anos, aí até já muda o perfil quando passa de 12, porque vai ser o jovem, vai ser adolescente, já sai do público infantil. E cada público desse tem sua especificidade. Uma criança de 7 a 12 anos tem já uma capacidade de processamento das coisas diferente do de 0 a 4, de 4 a 7. Também não dá para pasteurizar a criança dessa forma, porque ela também não deixa de ser um elemento dentro da sociedade, que também tem lá o seu papel a exercer e a influenciar no processo. Você concorda com a Renata que os conselhos, as associações que regulam a publicidade, elas têm a sua eficácia? O profissional da publicidade respeita o que a associação determina? Não, eu penso o seguinte, nós temos, concordo com a Renata, nós já temos leis e instrumentos legais para regular. Não precisamos estar estabelecendo novos instrumentos de regulamentação. Eu penso dessa forma também. Eu acho que precisamos de mais educação, de mais disciplina, não é? Nós temos várias instâncias e vários órgãos reguladores. No caso da publicidade, já desde a década de 80 existe o CONAC, o Conselho Nacional de Autorregulamentação, que foi uma tacada do próprio mercado publicitário de se antecipar às movimentações no sentido de excessos no processo de regulamentação, de forma a ajudar a regular e a disciplinar o mercado e tentar se antecipar aos excessos, né, e tentar agir antes que o Estado tenha que começar a intervir.
E acabou sendo um conceito que ganhou uma força muito grande. Não tem poder de lei, mas o que o CONAR estabelece ou critica e pune, pede que se tire do ar, por exemplo, é muito respeitado. Agora, Tânia, quando já foi, o estrago já está feito. Né? E eu gostaria de retomar a questão anterior, assim, de que a criança, a infância, ela está sob a égide de uma educação e de uma proteção e de, obviamente, de referências dos adultos. Uma criança, seja ela de 6 meses ou 12 anos, ela não tem como decidir sobre o que está sendo veiculado ali. Né? Renata, ela não fica meio irresponsável assim, esse discurso que vejo muito. Não, a questão é da família. A família que tem a capacidade de ensinar a criança. Não é muito irresponsável a gente acreditar a família, que muitas vezes, não vou dizer nem da questão da instrução, mas que tem na televisão como uma escora. Enquanto a mãe está ali nos seus afazeres, que sejam os afazeres domésticos, acadêmicos, intelectuais, a criança está ali de frente dos aparatos do Discovery Kids e tudo mais, né? Não é uma pena acreditar a família isso? Para não dizer uma palavra mais feia aqui. Eu acho que é um problema muito mais profundo, né? Muito mais profundo, de uma educação de base dessas crianças que um dia se tornarão pais e mães. Mas eu também acho que você culpar a publicidade para todo tipo de problema relacionado a consumo é um exagero. E o Estado intervir nesse nível, eu também não acho que seja saudável. As famílias têm sim, ou devem ter sim, condições de educar bem seus filhos e de falar um não quando for necessário. É claro que a angústia está presente, é claro que os problemas relacionados ao consumo estão, mas estão nas crianças e, como o Sérgio disse, também nos adultos, né? Mas o que a gente tem que pensar, Renata, talvez, é que fica muito sim nas mãos das famílias, porque não se faz valer talvez a regulamentação de alguma maneira mais clara, mais evidente, porque obviamente claro que a criança consome, não é só o produto, ela consome um modo de subjetividade, ela vai ser consumista de uma cultura, né? De valores, de perspectivas, de quem que ela vai ser, do que ela não pode ser. Né? Então, é uma série de questões que estão em jogo e que eu acho que essa responsabilidade ela tem que ser, sim, dividida. Um pouco é da família, um pouco é da escola, mas um pouco é da regulamentação e talvez da posição que os publicitários têm que ter de conhecer mais claramente a questão da criança, como ela vive, como ela é, quem são as crianças hoje. Né? A gente fala muito isso, mas a gente conhece pouco as infâncias, a gente estuda pouco. São infâncias hoje, né? A gente não pode falar de uma infância. Eu vou levar a Sérgio e a Renata essa conversa para o próximo bloco. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Você é aquilo que você consome? A filha que comprou a Barbie agora, será que aquela cinturinha fininha será levada como uma compra de estilo de vida? Fique conosco, até daqui a pouco.